Boa noite, me chamo Natanael, tenho 19 anos e moro no município de Trindade, no estado de Goiás. E o que vou contar aqui aconteceu comigo no ano de 2013. Eu tenho um amigo que se chama Guilherme. Eu costumo sempre ir na casa dele, que fica a 6 quilômetros da minha casa. E um sábado, como era de costume, eu fui até a casa dele. Era cerca de 1 hora da tarde. Eu peguei a minha bicicleta e fui até lá. Eu demoro cerca de 25 minutos pedalando até a casa dele, mas na volta leva a metade do tempo. Eu ia tranquilo, ouvindo música no meu celular, pelo fone de ouvido. Na ida até a casa dele tem um trecho de 2 quilômetros de rodovia, mas eu só passo nela na volta para não pegar uma subida que tinha por lá. Cheguei na casa do Guilherme, passei a tarde toda lá, jogando videogame, jogando no celular, vendo vídeos e séries, entre outras coisas. Eu gostava muito de ir para lá. Logo foi ficando tarde, já eram cerca de 19 horas da noite, e eu já sabia que estava quase na hora de ir embora. Mas eu queria ficar um pouco mais, porque estávamos nos divertindo bastante. Um pouco mais tarde, quando eu olhei as horas, já eram por volta de 21 da noite. E já havia passado do horário de eu retornar para casa. Então me despedi de todos e coloquei o meu fone de ouvido e comecei a pedalar. Eu estava indo tranquilo, ouvindo uma música como de costume. Eu pedalava um pouco rápido porque o caminho tinha muita descida. Eu nunca tive medo de vir sozinho, porque nunca vi nada de estranho pelo caminho, até chegar esse dia. Quando eu cheguei ao trecho da rodovia, que tinha algumas subidas e descidas, eu estava pedalando rápido, até chegar à descida da rodovia, que era uma pista dupla. Era uma rodovia bem iluminada, por grandes postes no centro das pistas. Estava perto de acabar a descida, e eu estava tranquilo, mas a tranquilidade logo ia se transformar em terror. Quando eu estava perto de acabar a descida, a uns 100 metros, eu vi um grande cão negro saindo de um matagal, que tinha do meu lado esquerdo. Na hora, eu pensei que era um urso, porque aquilo era muito grande, e também era muito magro, e tinha poucos pelos pelo seu corpo. Em seguida, a criatura fez uma coisa que eu me arrepiei. Aquilo ficou de pé igual a um homem, mas rapidamente ela voltou para as 4 patas. Daí eu comecei a pedalar bem rápido, em direção ao bicho, porque não tinha como eu voltar para trás e subir de volta, pois o bicho poderia me alcançar facilmente. Então eu decidi continuar descendo. Pedalei o mais rápido que as minhas pernas poderiam aguentar, e passei a uns 12 metros de distância do bicho, e pude ver a sua cara. Aquilo era parecida com a de um cachorro, com orelhas grandes, olhos amarelados e dentes grandes e caninos para fora da boca. O corpo do bicho era muito esquisito. Era magro e parecia ter 2 joelhos. Ele também era corcunda e rosnava e roncava igual a um porco. Quando passei perto dele, ele me olhou nos olhos e deu um rosnado alto, que parecia um cão com raiva. Então eu pedalei muito rápido, porque já começava a subida. E foi quando eu pensei que o bicho poderia me alcançar. Olhei para trás e ele estava lá, parado, no centro das pistas. Ele estava lá, de 4 patas, olhando para mim. Eu já estava perdendo velocidade por causa da subida. Olhei para trás de novo e ele continuava lá, parado. Em seguida, avistei uma floricultura que tem nas margens da estrada e tinha um arbusto baixo, ao lado de uma árvore. Eu decidi me esconder lá, observando a criatura. Logo me abaixei e tirei o meu fone e olhei em direção ao bicho. E ele continuava lá, parado, olhando para o pasto que ficava do outro lado das pistas. Fiquei ali, atrás do arbusto, observando a criatura. Mas graças a Deus, parecia que ele não estava me vendo. Eu estava com muito medo, as minhas pernas tremiam muito. O bicho ficou de pé novamente e olhou para cima,
parecia estar farejando o ar. Em seguida, eu comecei a escutar um barulho de motor de caminhão. Era uma carreta que estava vindo do mesmo sentido que eu estava. O caminhão passou perto da criatura, que voltou para as 4 patas e correu em direção ao pasto que tinha no outro lado. Eu tenho certeza que o motorista da carreta também viu aquela besta horrível. Eu saí bem devagar do arbusto e vi o bicho pulando a barreira de proteção que tinha na beira da pista. Daí então eu reparei que o bicho não tinha rabo. Aquilo era bem estranho. Eu me levantei rapidamente, montei na bicicleta e pedalei o mais rápido que consegui em direção à minha casa. Quando cheguei em casa, eu falei para minha mãe e para o meu avô o que eu tinha acabado de avistar. O meu avô falou que eu tinha visto um lobisomem. Ele disse que quando era jovem e morava na fazenda, tinha muitas histórias sobre essa criatura que ficava rodeando as casas durante a noite. Eu também falei para minha avó, que mora perto da casa do Guilherme. Ela também disse que o que eu vi era um lobisomem. E me alertou que aquilo era obra do diabo. Eu também não tenho dúvidas, e acredito que aquilo era o próprio diabo. Dias depois, eu fui até a casa do Guilherme falar para ele o que eu tinha visto. E a avó dele também disse que era um lobisomem, pois ela e as suas irmãs, quando mais jovens, também avistaram a criatura. Depois desse dia, nunca mais passei por aquele lugar sozinho à noite. E quando passo por lá, eu me lembro daquela visão horrível, que para mim era a visão do próprio inferno. Quando eu vou na casa do Guilherme, eu sempre volto antes de escurecer. E até hoje eu queria conhecer o caminhoneiro que passou naquela noite e queria perguntar a ele se ele viu a mesma coisa que eu havia visto. Eu ainda passo pelo local onde tudo aconteceu, mas graças a Deus eu nunca mais vi aquele bicho, que eu tenho certeza que era um lobisomem. A herança do lobisomem. Olá, venho através deste conto relatar todos os acontecimentos vividos pelo meu pai. O nome dele é Sebastião Severino, nascido em 1915. Hoje ele tem 103 anos e, apesar da idade avançada, ele se mantém lúcido, vigoroso e saudável. Nascido em uma família de 6 irmãos, sendo 3 mulheres e 3 homens, o meu avô morreu quando meu pai ainda era bem pequeno, e a sua vida sempre foi muito difícil. Ele fumava desde moço e começou a trabalhar com fumo de plantio, até o consumidor final. Ele mesmo plantava, processava, transportava e vendia. Naquela época, o transporte era feito por tração animal. Cavalos e jumentos, dependendo da distância, levava dias de viagem na estrada de chão. Quando viajava muitas vezes, ele parava para passar a noite debaixo de uma árvore frondosa. Descarregavam os animais e amarravam redes nos galhos mais fortes. Geralmente ele levava ajudante, que era um rapaz de confiança. Ele tinha um revólver, um punhal e um espingarda de cartucho. Quando já estava perto de amanhecer, se levantavam e iam embora. Foi em uma dessas viagens que o rapaz, que costumava ir junto com ele, adoeceu muito, com febre alta. Ele teve que ser internado e ficar em observação. O meu pai não podia voltar sem ele e ficou hospedado em um quarto. À noite, tinha uns tocadores de viola no local e juntava uma multidão, e ele se misturava no meio do povo para ver de perto toda a agitação. Passado 3 dias, o rapaz teve alta, e então organizaram a volta para logo cedo, como gostavam de fazer. Aconteceu que, pensando que já estava perto do dia clarear, se levantaram, arrumaram tudo rapidamente e ansiosos para chegar em casa, e nada do dia clarear. Ninguém dizia nada.
O meu pai coçou a cabeça e deu uma risada. O rapaz olhava para um lado e para o outro, e foram ficando cada vez mais assustados, sem saber o que estava acontecendo. Os animais na frente, e eles dois atrás, até que notaram que eles tinham pego um caminho totalmente diferente do de costume. Daí eles pararam, sem saber se continuavam ou voltavam para trás. Eles deram uma volta, tentando reencontrar o caminho. Em seguida, avistaram uma estradinha que descia pelo pé de uma serra e que passava pela direção que eles queriam. Eles foram por esse caminho, passando por uma pequena porteira. Eles passaram por uma plantação de palma, uma planta que é utilizada na alimentação bovina. Quando chegaram no pé da serra, pararam sem saber ao certo que horas eram, pois o relógio era de corda e estava parado. Os animais se assustaram e foi grande a confusão. A carga virou. Um cavalo correu para um lado e o outro para outro. Devido a isso, ficou o meu pai e o rapaz a pé. A espingarda foi junto no lombo do cavalo e ele ficou apenas com o punhal. O meu pai avistou os jumentos olhando para o mato alto e notou que tinha um bicho medonho deitado tentando se camuflar entre a vegetação. O rapaz tinha saído correndo atrás dos cavalos e o meu pai ficou sozinho. Um dos burros começou a relinchar de tanto medo. E foi nesse instante que a criatura se levantou e ficou sobre as patas traseiras e soltou um longo uivo arrepiante. O meu pai sempre levava no pescoço um rosário bento do Juazeiro do Norte e começou a orar em voz baixa, temendo o pior. Não teve jeito, o bicho correu e se atirou em cima do meu pai. Não deu tempo nem de gritar por socorro. A criatura o agarrou pela perna na intenção de o arrastar para dentro da capoeira. Enquanto isso, o meu pai dava um golpe atrás do outro. O punhal era muito afiado e mesmo assim parecia não surtir nenhum tipo de efeito no bicho. Até que o punhal escorregou e caiu das suas mãos. E o meu pai ficou ali, sem defesa alguma. Aquela criatura o largou e ficou parado bem na sua frente, o observando de perto. A criatura estava rosnando de ódio e mostrando os enormes dentes afiados. Aquilo estava furioso por terem perturbado o seu sossego. Muito ferido, ele viu jogado a alguns metros dele uma carcaça abatida. Parecia de um bezerro e estava sem a cabeça. O mato estava todo revirado. A criatura estava ali, se alimentando da sua caça, pois o meu pai, sem saber, cruzou seu caminho. Em seguida, de longe, veio o rapaz gritando com a espingarda na mão. Como ele não viu o meu pai, ele começou a atirar. Um tiro passou zunindo bem perto do meu pai. A criatura se encheu de ódio e se estremeceu tanto que espumava pelos cantos da boca. Aquilo parecia que já havia sofrido com disparos de armas de fogo antes, e saiu correndo com tudo para cima do pobre rapaz. O meu pai ficou ali, tentando encontrar o punhal no meio do mato rasteiro. Em seguida, o meu pai começou a ouvir os gritos desesperados do rapaz misturado com os ranger de dente do bicho. Nisso, o meu pai tirou o rosário do pescoço e segurou firmemente e foi lentamente na direção de onde o rapaz estava caído. Ainda agonizando, o pobre rapaz tentava desesperadamente dizer alguma coisa, mas o sangue em quantidade o impedia. Ele agonizou, tentando puxar um último fôlego de vida, e morreu ali mesmo. O meu pai, chorando muito, já havia perdido as forças para lutar, e estava crente que seria o próximo. Mas, por sorte, o dia já vinha raiando, e os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte. E ele se viu muito aliviado. O meu pai levou um bom tempo para conseguir colocar o corpo do rapaz sem vida atravessado no lombo do cavalo, e com muita dificuldade ele conseguiu retornar.
tentou se explicar e narrar os fatos e as cenas de pavor que tinha presenciado, tentando descrever quem foi o agressor que os atacou na estrada e tirou a vida daquele pobre garoto de apenas 18 anos. Porque para as autoridades se tratava de um animal que nunca ninguém havia visto naquela região. No hospital, os médicos estudavam que tipo de criatura poderia ter força suficiente para causar os ferimentos. A suspeita caiu em uma provável onça pintada, de tamanho excepcional, ou algum outro animal semelhante de um tamanho avantajado. Só que o meu pai conhecia muito bem uma onça, e sabia que de forma alguma nenhum dos animais silvestres da zona da mata tinha condição de ter agido daquela maneira. O caso ficou em aberto por um tempo e acabou sendo arquivado. Então decidiram se mudar para longe. O meu pai começou a sofrer de terríveis pesadelos e quase todas as noites ele ficava atormentado. E sempre que adormecia, era visitado em seu sono pela terrível criatura. Com o tempo, os seus ferimentos sararam e ficou apenas leves cicatrizes, que era a lembrança daquele dia fatídico. E desde então, ele começou a notar que algo estava diferente, que ele tinha de alguma forma mudado o seu metabolismo. Estava mudando de tal modo que ele deixou de fumar e se agitava só com o cheiro. Ele passou a tirar cochilos durante o dia e era muito mais ativo durante a noite, já que pelo certo era todo mundo ir dormir logo cedo. No mais tardar, às 21 horas, já era para todos estarem deitados. O meu pai não tinha mais sono. Passava as noites em claro e só dormia mesmo bem de madrugada. Ele notou que estava crescendo muito mais pelos em seu corpo e um crescimento acelerado das suas unhas dos pés e mãos. O apetite por carne cada vez maior. A sua força física ficou extraordinária. E ele não sabia mais o que era cansaço ou fadiga. Deixou também de utilizar os seus óculos de grau e começou a chamar a atenção de todos pelo seu vigor. E a sua aparência também mudou com o tempo. Enquanto seus irmãos estavam morrendo e adoecendo e aparentando os sinais do tempo, o meu pai se aparentava estar sempre renovado e cheio de disposição. Se ele se feria, as suas feridas saravam em um ritmo muito acelerado, mais rápido que o normal. Em certa ocasião, ele foi atacado por um grande enxame de abelhas africanas, que cobriu todo o seu corpo. Foram contados mais de 900 ferrões agarrados em seu corpo. E ele dizia sorrindo: "Isso não foi nada." Este fato aconteceu em um passeio no sítio chamado Três Irmãos, no ano de 1952. Em 1984, aos 69 anos, ele se casa pela segunda vez, com a mulher que seria a minha mãe. Ela se chama Maria. Segundo ela, o meu pai nunca aparentou a idade. Pelo contrário, a diferença de idade entre eles é de 43 anos, e ela só estranha o fato dele nunca dormir de noite. Ela muitas vezes acordava de madrugada e o procurava por toda a casa, e a resposta era sempre a mesma: "Eu saí, como sempre, para admirar a lua." Espero que gostem dessa minha história. Eu me chamo Fabiano e moro na cidade de Campina Grande. Eu cresci ouvindo muito dessas histórias, grandes feitos e aventuras, realizada pelo meu pai, herdeiro do sangue lobisomem. Boa noite. Bom, este relato aconteceu no ano de 1989, com o meu avô, chamado Manuel. Ele morava na roça. Era uma pessoa que não acreditava no sobrenatural. O meu avô era um homem que gostava muito de caçar.
Certo dia, ele foi até uma venda perto da sua casa comprar munição para sua espingarda, pois ele planejava caçar à noite. Ao sair da venda, havia um bêbado lá fora, que lhe pediu uns trocados. O meu avô disse para o bêbado para ele tomar vergonha na cara e ir trabalhar, para ter o seu próprio dinheiro. O bêbado logo se levantou e disse: "Então eu vou pedir a sua filha." O bêbado disse isso com muito ódio, tentando provocar o meu avô. E o meu avô, com muita raiva do bêbado por ter colocado o nome da sua filha no meio da confusão, o meu avô se virou e deu um soco na cara do bêbado, que se enfureceu e prometeu se vingar. O meu avô, chegando em casa, já com as munições da espingarda, ele recarregou a arma para caçar tatus que havia na região. E quando era por volta das 18 horas da noite, o meu avô se adentrou na mata. Ele logo preparou as armadilhas para os tatus, e com a sua espingarda ele foi caçar veados longe das armadilhas. Um tempo depois, o meu avô de tocaia ouviu ao seu redor galhos se quebrando, como se alguém estivesse andando por ali. Ele logo pensou que podia ser um veado, mas para sua surpresa, era algo muito pior. O que ele viu era uma criatura que surgiu no meio do mato. Parecia ser um cachorro, só que muito feio e enorme. Estava um pouco escuro e ele não pôde ver muito bem. Mas aquela coisa parecia ser o próprio demônio. E foi aí que a coisa se pôs de pé e veio para cima do meu avô. O meu avô logo pegou a sua espingarda e deu na criatura um tiro no peito. Mas a criatura não se abalou e logo veio com tudo para cima do meu avô. A criatura, com muita fúria, tombou com tudo no meu avô, o lançando para longe dali. Aquela coisa deu um uivo amedrontador. E o meu avô, como de costume, tinha uma faca em sua cintura. Ele ainda estava meio atordoado por causa da queda. E logo que recobrou a consciência, ele pegou a sua faca e se fingiu de morto, para a criatura vir até ele. A criatura chegou de mansinho e ficou em pé cheirando o ar, para encontrar o meu avô. E assim que a criatura chegou até ele, o meu avô aproveitou a chance e deu uma facada na criatura, que uivou de dor. E atacou meu avô com mordidas nas suas pernas. O meu avô, sem saber o que fazer para sair daquele filme de terror, ele lembrou que a sua mãe dizia que se alguma vez ele se encontrar com um lobisomem, era para ele dizer assim: "Passa na minha casa amanhã, que te dou sal." Imediatamente, a criatura saiu de cima do meu avô e foi embora. O meu avô, cheio de arranhões pelo corpo, foi para sua casa com a espingarda. E chegando lá, ele contou o acontecido para sua esposa, que é a minha avó. Ele deduziu que aquele lobisomem era o bêbado da venda, que foi achado morto com um tiro bem no meio do peito. O mesmo lugar onde o meu avô tinha atirado no lobisomem, na noite passada. Essa história ficou só para o meu avô e a minha avó, que mais tarde contaram aos meus pais, que me contaram. Boa noite.
Um dia desses, estava voltando para casa. Como não tenho carro, eu pego o ônibus. O ônibus me deixa na avenida. E de lá, eu tenho que andar um pouco até chegar em casa. São cerca de 7 quarteirões. Já fazia tempo que os poucos postes que tem na minha rua estavam com as lâmpadas queimadas. E isso era o que deixava a rua muito escura. A única iluminação eram as luzes fracas das casas iluminando um pouco a área. Mas eu nunca tive medo de andar por lá. A vizinhança era pacata e segura. Nesse dia, depois de entrar na minha rua e andar metade do caminho para a minha casa, eu passei por uma rua que só tem um poste. Eu não sei o que esse poste tem, mas a luz está sempre fraca e quase não ilumina a rua. Quando eu estava passando pela rua, eu vi uns garotos brincando com algo que parecia ser um cachorro. Eu atravessei a rua e estava indo embora. E foi quando eu notei que os garotos não estavam brincando, e sim maltratando o cachorro, jogando pedras e chutando ele. Essa molecada não respeita nada hoje em dia. Eu pensei comigo mesmo, vou lá resolver isso. Enquanto me aproximava deles, eu dei um grito. Ei, parem com isso! Deixem um cachorro em paz! Então, os 3 garotos que estavam lá pararam o que estava fazendo e olharam para mim. E eu disse: vocês 3, parem com isso. Isso é uma covardia. E se vocês continuarem, eu vou aí e acabo com vocês. Enquanto eu me aproximava, os 3 garotos se entreolharam e cochicharam alguma coisa que eu não pude ouvir. Eu estava com muita raiva e preparado para xingar os garotos. E foi quando o cachorro aproveitou que a atenção dos garotos não estava mais nele e aproveitou para sair correndo. E quando o cachorro correu, ele ativou uma dessas luzes com sensor de movimento de garagem de uma das casas que tinha lá do lado. E quando a luz acendeu, o meu coração parou. O que parecia ser 3 garotos eram 3 criaturas humanoides, com peles vermelhas e escuras, quase negras. Estavam com roupas muito velhas, que pareciam trapos. Aquelas criaturas não tinham mais do que 1,20 m de altura, e eram muito magras e feias, e os ossos da coluna pareciam sair da pele. E aquelas coisas tinham pequenos chifres negros. Quando eu vi aqueles bichos na rua a poucos metros de mim, eu entrei em pânico e saí correndo na direção oposta. Um deles gritou alguma coisa, e os outros 2 responderam algo. Eu não consegui entender nada, mas a voz deles era algo assustador. Era uma voz muito grave e profunda. Era muito grossa, que parecia ser proferida por um gigante, porém saindo de criaturas que pareciam crianças. Eu olhei para trás e eles estavam correndo atrás de mim, soltando gritos, naquele tom grosso que parecia um trombone desafinado. Depois de 2 quarteirões, eles pararam de me perseguir. E assim que eu cheguei em casa, eu me tranquei lá dentro, tentando fingir que não estava nervoso, para os meus pais não se preocuparem com nada. E também porque eu sei que aquilo não era uma coisa que dava para ser explicada facilmente. Eu acabei mudando a rota que faço para voltar para casa. Mas já passei por aquela rua mais algumas vezes de noite.
e nunca mais vi aqueles pequenos diabinhos. Eu não sei por que estavam lá, ou por que estavam maltratando o cachorro, e é algo que eu nunca vou saber. Eu nunca mais vi aquele cachorro também. Espero que os diabinhos não tenham ido atrás do cachorro, depois de me botarem para correr. Boa noite. Boa noite para todos. Me chamo Fabiano. Sou natural de Campina Grande, na Paraíba. Tenho 43 anos. O fato, só quem sabe é quem passa. As pessoas correm de um lado para o outro em seus afazeres e compromissos, acreditando que certas coisas jamais ocorrerá em suas vidas, até que se vê cara a cara com um desconhecido. Eu vou contar o que aconteceu onde morávamos. O lugar é chamado de São José da Mata. Foi no ano de 1998. Neste tempo, eu vivia com meu pai, chamado Sebastião, e a minha mãe, Lindalva, e mais 2 irmãos, um chamado Cristiano e o mais novo, Adriano. Tínhamos uma bodega, tipo um bar, com mesas e sinuca. A bodega era bem movimentada e tinha um certo morador de uma granja, conhecido pelo nome de Tita Raposa. Este homem era um caçador. Ele contou que foi visitado de noite por uma criatura que aparentava ser uma onça, pelo jeito como se comportava. A criatura entrou no chiqueiro e subiu no puleiro das galinhas, que era todo cercado por uma cerca de arame farpado. E a criatura se atracou com 2 cachorros que esse homem tinha. Um morreu na hora, e o outro ficou todo marcado de unha, gravemente ferido. Na ocasião, Tita Raposa estava desarmado e não podia fazer nada. De manhã, ele saiu para ver o estrago e teve um grande prejuízo. O puleiro foi destruído, ficou uma bagunça. Um casal de porcos foi atacado e ele teve que vender os animais para o abate. Ele teve que sacrificar o cachorro. Ele ficou tão aborrecido com a tal onça que resolveu se armar. E como sabia que o meu pai tinha uma espingarda de 2 canos, ele foi pedir emprestado. O meu pai já foi logo dizendo: "Por aqui não costuma aparecer onça não." Mas o homem respondeu: "Eu acordei, Satião. Foi com uma barulhada danada, quebrando tudo. Os cachorros deram em cima com valentia, pois os meus cães são muito valentes e caçadores de primeira qualidade. E o barulho que eu ouvi era som de onça e das grandes." E o meu pai falou: "E agora, o que você está pensando em fazer?" "Eu vou matar o bicho e depois pendurar o couro dele na parede." E ficou ali no balcão, bebendo e contando fato para um e para outro. No instante foi aparecendo quem queria ajudar e pegar a tal onça. Juntou uns 5 homens armados para fazer tocaia e ficaram revezando em turno para ver se pegava o tal animal. Durante 4 noites de tocaia, nada do animal aparecer. E o ânimo dos homens foi esfriando. Mas mesmo assim, o seu Tita caçador comprou uma espingarda e ficou esperando. Colocou um arame fino em volta do terreno com um chocalho para servir de alarme. Se alguma coisa passasse, ele saberia na mesma hora. Todas as noites ele ia lá e colocava o arame com o chocalho. Só que quando acontecia do alarme disparar, era sempre alarme falso. E aquilo foi incomodando até que ele desistiu da ideia. Ele se convenceu de que tinha sido um caso isolado. Passados uns 2 meses depois,
aconteceu outro caso de invasão de propriedade na região. E os moradores falaram que foi um animal selvagem, muito violento, atacando de madrugada. Daí eles marcaram de caçar esse bicho, custasse o que custar. Mas acontecia que o bicho parecia saber das coisas, e ninguém podia fazer nada. O bicho estava sempre um passo à frente, e só atacava quando menos se esperava. Uma noite, o senhor Tita Raposa esteve conversando com meu pai, e o assunto era: "O senhor sabe que qualidade de bicho é esse? Com comportamento de gente dessa maneira? Porque bicho nenhum no mundo agiria como se adivinhasse os nossos passos." E isso é coisa encantada e misteriosa. Eu já passei um dobrado, que por pouco não fui estraçalhado. Mas uma cigana me ajudou muito. Faça o seguinte, peça a ajuda de Maria Fulozinha. É um espírito da floresta. Ela pode ajudar. Deixe um charuto aceso todas as noites perto de onde você quer que esta coisa apareça. E coloque junto uma mecha de uma crina de um cavalo, toda entrançada. E seja o que for, essa coisa vai aparecer. Se for coisa do outro mundo, você vai saber. Agora não conte pra ninguém, viu? Fique calado. Assim foi feito. Ele esperou uma noite bem clara de lua cheia e colocou o charuto aceso junto com a crina de cavalo, toda entrançada, e uma estaca de madeira perto da sua casa. Ele ficou na sala, de frente para a TV, com a espingarda carregada no colo. Até que, já bem cansado e convencido que não ia dar em nada, os seus olhos foram ficando pesados, e ele, tomado pelo sono, adormeceu sentado no sofá. A TV ficou falando sozinha, e já era bem tarde da noite. O silêncio era mortal. O meu pai pressentiu uma coisa ruim, e se arrepiou todo, ao som dos uivos, que foram ficando cada vez mais próximos. Em seguida, a cachorrada começou a fazer barulho, latindo em resposta. Meu pai logo se lembrou do que tinha dito ao seu Tita caçador, e ficou muito preocupado, pois reconheceu de cara que era a criatura. O meu pai vestiu seu casaco de couro e colocou uma cartucheira na cintura, e saiu quase correndo na direção que vinham os uivos. Os uivos vinham justamente por trás da rua de um terreno baldio, cheio de mato. O meu pai já vinha com a arma pronta para disparar, e com os olhos arregalados, de longe ele avistou o fundo da casa do seu Tita. Ele ficou ali, observando, e notou uma figura que parecia com um grande lobo acinzentado, que cavava rapidamente um pequeno buraco e jogava terra para trás, a fim de abrir passagem no pé da parede dos fundos da casa sem fazer muito barulho. Apesar de ser um senhor de idade com mais de 70 anos, ele tinha muita coragem. Então meu pai se aproximou bem devagar, evitando chamar a atenção do bicho. Então o vento soprou forte, e ele estava a favor do vento. O meu pai tirou os olhos por um instante, e quando olhou novamente, não avistou mais nada. O bicho tinha sentido o cheiro da pólvora da sua arma, com toda certeza. O meu pai bateu na porta da frente, dizendo: "Abra logo essa porta, homem! Sou eu, Tião. Tem um bicho medonho aqui fora, e não é onça não." Neste momento, ele olha para o lado, e lá estava a criatura, parada, com grandes olhos negros, o observando. Aquilo começou a se aproximar, com as garras afiadas e os dentes enormes. O medo foi tão grande que ele não teve forças para mais nada, e ficou petrificado, querendo correr, mas travou. O meu pai logo pensou: pronto, agora eu vou morrer. Neste momento, a chave começou a girar na fechadura, para o seu alívio, e o seu Tita Raposa puxou ele para dentro. E só deu tempo deles fecharem a porta e o pavor tomar conta do lugar. O meu pai olhou para ele e disse: "É com certeza um lobisomem." A mulher do seu Tita, a dona Josefa, neste momento pensou em ir na cozinha
para preparar uma garapa de açúcar, para tentar acalmar o meu pai. Na hora que ela acendeu a luz, clareou os fundos da cozinha, e pelo buraco começou a se levantar um par de enormes orelhas pontiagudas. Era um animal com uma pelagem negra e focinho fino, espumando de ódio. Ela deu um grito chamando pelo seu marido e caiu no chão em desespero. O bicho partiu para cima da pobre mulher, que tentava se segurar nas pernas da mesa, arrastando os móveis e cadeiras. Foi um rebuliço. As paredes ficaram pintadas com jatos de sangue que saía da dona Josefa. A criatura arrastou ela para fora da casa e a levou através do buraco. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. E quando meu pai e o Tita chegaram na cozinha, só tinha ficado o par de sandálias. E estava lá o buraco rente ao piso e o rastro de sangue. O seu Tita se desesperou e saiu gritando casa afora. Sem saber o que fazer, ele foi no rastro do sangue, quase correndo, e o meu pai o seguindo de perto, mirando para um lado e para o outro. O bicho era muito rápido e sorrateiro, até que chegando em um pé de jaca, eles viram escorrendo sangue pelos galhos, e o corpo já sem vida da dona Josefa pendurado. Ficaram ali, os dois, até o dia amanhecer, caso o monstro voltasse. De manhã, eles contaram que uma onça pintada havia feito uma vítima fatal. Ninguém iria acreditar na história deles, sem provas, de que se tratava de um lobisomem, um ser sobrenatural. O seu Tita, desde esse dia em diante, passou a caçar todas as noites de lua cheia, procurando pela fera que abateu a sua esposa, em busca de vingança. O meu pai tentou confortá-lo e convencê-lo a não fazer isso, que nada do que ele fizesse traria a sua esposa de volta. Mas nada o convencia do contrário. Ele ficou perturbado por um bom tempo, e todo mundo passou a chamá-lo de o caçador de lobisomem. O meu pai negava que foi um lobisomem, e afirmava que havia sido uma onça pintada. Ele dizia isso para não ser motivo de piadas para aquele povo da região. Mas para nós de casa, ele contou toda a verdade, e pedia para nunca trocar o dia pela noite, que a noite não era de Deus, era o reino da escuridão, das trevas e dos lugares tenebrosos. E quem bem faz é quem em sua casa dorme em paz. Boa noite a todos. O que eu contarei nos fará refletir que tudo pode acontecer a todo tempo, em qualquer lugar. O que irei relatar aconteceu comigo e com meu pai e um amigo, que chamarei aqui de Pepeu, que é o seu apelido. Bom, no ano de 2000, em um sábado, por volta das 4 horas da tarde, eu e o meu pai e o Pepeu, que era nosso amigo, chegamos no mar para pescar, pois fazíamos isso quase toda semana. Como na época morávamos na região dos lagos, temos praias e mares, e isso costumava ser o nosso hobby. Quase sempre íamos pescar no mar de Praia Seca, que pertence à cidade de Aruruama, Rio de Janeiro. Ao chegarmos no mar, decidimos avançar um pouco mais, na direção do Monte Alto, que pertence ao Arraial do Cabo, que é vizinho da Praia Seca. Chegando no local, que era bem deserto e muito sinistro e perigoso, havia de frente um grande mar, e atrás havia uma mata fechada. Mas ali era o melhor ponto para a pescaria, e os pescadores passavam a noite ali pescando. Porém, corria boatos que viram um lobisomem ali, e atacou um pescador naquele local. Bom, ignoramos esse boato e começamos a pescar. Bom, armamos as barracas
e eu e o meu pai fomos catar lenha para a fogueira, enquanto o Pepeu estava pescando. Quando entrei no Guriri, perto da mata, avistei patas enormes. Eram várias pegadas, grandes e com unhas enormes, que iam em direção à mata fechada. E foi quando eu corri e gritei: "Pai, volta! Volta!" Na hora que ele me acompanhou correndo, ele disse: "O que foi, garoto? Quer me matar de susto?" E eu estava tremendo, e eu falei ali para ele: "Pai, olha ali, são várias pegadas. Parece ter sido feita por um animal enorme. Olha lá, elas são enormes." Ele não acreditou, mas eu insisti que ele fosse lá e visse com seus próprios olhos. Ele foi até o local, olhou as pegadas, fez uma cara de preocupado e não falou mais nada. E voltamos para onde estavam as barracas. Pepeu, que estava ali pescando, já havia pego 2 peixes. Eu avisei para Pepeu que havia visto pegadas de um lobisomem lá no mato. E ele começou a rir, pois não acreditava em nada. Então eu chamei o meu pai para irmos embora, que ali eu não ficaria mais, pois já estava escurecendo. E os relatos que ali havia de um lobisomem parecia ser verdadeiro. Jurei para mim mesmo que eu não passaria a noite ali. Chamei o Pepeu para voltar comigo e ir ver as pegadas, e ele não quis. Quando deu 18 horas, eu decidi ir embora, com ou sem eles. E foi aí que o meu pai ficou com dó de mim e disse que iria comigo. Porém, o Pepeu não queria ir embora, porque à noite iria dar muito peixe. Então decidimos que Pepeu passaria a noite ali, pescando, e que no domingo pela manhã o meu pai voltaria para buscá-lo. Em seguida, chegou mais 2 pescadores, que iriam passar a noite ali pescando. Daí ficou Pepeu e os outros 2 pescadores com ele. Um se chamava Nelson, e o outro era o seu Jorge. Quando meu pai e eu chegamos em casa, eu fiquei preocupado com o Pepeu e os 2 pescadores, que ficaram ali pescando. Esta parte do relato agora foi relatado pelo Pepeu. Ele me disse que quando era pelas 2 horas da manhã, estava ele e os 2 pescadores na barraca, pois estava muito frio no mar. E eles estavam assustados, ouvindo um rugido bem sinistro ao redor deles. E foi quando Pepeu relatou aos pescadores o que eu havia visto nos guriris. Aqueles 2 pescadores ficaram assustados e preocupados com o que Pepeu havia contado, e também com o que todos estavam ouvindo ali, naquele momento. E logo em seguida passou algo de frente à barraca. Era um grande vulto, como um cão negro muito grande. E foi quando o seu Jorge deu uma olhada para fora da barraca e viu uma criatura apanhando os peixes que eles haviam pescado. Em seguida, todos saíram para fora da barraca armados de facão. E foi aí que eles avistaram uma enorme criatura negra abaixada comendo os peixes que eles haviam pescado. Os peixes estavam em um buraco na areia, próximo à barraca. Como estava muito escuro, não dava para ver o que era aquilo. E foi neste momento que Pepeu acendeu a lanterna e jogou em cima daquela criatura. E ele gritou: "É um lobisomem! É um lobisomem!" O seu Jorge foi para cima da criatura que estava agachada comendo os peixes, e quando de repente a criatura se levantou e ficou de pé e foi para cima do seu Jorge. A criatura pulou em cima do seu Jorge, tentando o morder com aqueles longos caninos. Pepeu e Nelson correram para ajudar o seu Jorge. Eles começaram a desferir golpes de facão nas costas da criatura, e foi aí que a criatura soltou seu Jorge. A criatura recuou, mas logo em seguida voltou andando sobre 2 patas para atacar de novo. O seu rugido era muito forte. O rugido da criatura era de arrepiar a espinha e gelar a alma. O seu Jorge levantou muito ferido e com o rosto deformado por causa de uma enorme mordida. Ele sangrava muito e gemia de dor. Os 3 entraram no carro do pescador e correram para longe da criatura. A criatura os ignorou e voltou para os peixes para continuar sua refeição.
Meia hora depois do ataque, chegaram no posto da polícia de Praia Seca, pedindo socorro. Os PMs levaram seu Jorge até o posto de saúde de Praia Seca para ser atendido. Seu Jorge já estava desmaiado, porque já havia perdido muito sangue. Após relatarem os fatos aos policiais, eles pediram reforços a PMs de Monte Alto e foram com Pepeu ao local do ocorrido. Foi um carro da polícia que ali havia, e uma caminhonete que veio do DPO de Monte Alto, em busca da criatura que havia atacado os pescadores. Um dos policiais disse que esse monstro já havia aparecido próximo à chácara da sua namorada e teria atacado um morador de rua que era muito conhecido. O policial também relatou que ele já havia visto essa criatura e que ele sabia quem era. Este policial disse que essa criatura era um morador de rua, novo ali na região. Ele veio lá do Arraial do Sana. Na noite seguinte, o morador de rua nunca mais foi visto. Ele teria sumido. Já eram 4 da manhã quando chegamos ao local. Não muito longe da barraca, que já estava destruída pela criatura, eles conseguiram avistar o lobisomem que passeava ali, pelo local. Os policiais abriram fogo e deram muitos tiros. A criatura correu para dentro da mata, quebrando os galhos no peito e gritando muito alto. E foi aí que todos gritaram: "Acertamos o lobisomem! Matamos!" Mas, para a surpresa de todos, aquele monstro correu para o mato. E meia hora depois, eles decidiram entrar no mato e fizeram uma busca, pois já estava amanhecendo. E, para a surpresa, eles acharam um morador de rua, pelado e com vários sinais de tiro no corpo. O seu corpo ainda estava deformado, pois a criatura ainda estava agonizando. Um pouco mais à frente, a polícia encontrou um cadáver de um homem desfigurado. Era um morador de rua que havia desaparecido. Pobre homem, que Deus o tenha. Gente, o perigo está em todos os lugares, se apresentando de várias formas. Grande abraço a todos e uma boa noite. Olá! O que irei compartilhar com vocês é uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás. Me chamo Elienay. Já tenho alguns anos, sou bem velha. É uma tristeza e dor e saudade que nunca passará, por causa de uma maldição. Eu enviei essa história para um amigo, que eu autorizei a compartilhar o meu passado com vocês, neste canal. Bem, hoje eu moro em Goiânia, mas o meu relato aconteceu no dia 17 de agosto de 1965, quando eu e os meus pais morávamos em Silva Jardim, no estado do Rio de Janeiro. O meu pai era dono de uma grande fazenda na região, e tinha outras aqui em Goiás e em outros estados. Eu era a filha única na época. Eu tinha 25 anos, e já era mãe de um lindo menino de 2 anos. Eu era mãe solteira, e como eu era muito mimada, eu tinha todas as regalias da minha mãe e do meu pai, e eles faziam de tudo para mim. A minha tia, a pedido da minha mãe, trouxe da Bahia uma senhora que trabalhava em uma de nossas fazendas, que ficava em São Roque do Paraguaçu, Bahia. Essa era a única fazenda que eu não gostava de ir, porque ali naquela região era o lugar que mais tinha rituais de magia negra. E todos os empregados do meu pai eram feiticeiros, ou faziam parte dessa seita. Religião ou macumba, não sei. Eu só sei que o meu pai vivia no meio deles, e era praticante dessas coisas. Eu morria de medo quando meu pai nos obrigava a assistir os cultos religiosos que faziam ali, naquela fazenda. Certa vez, quando eu estava com 3 meses de gravidez, o meu pai me levou para um ritual muito estranho, onde me benzeram e me deram coisas para eu beber, e muitas outras coisas estranhas, que eu não contarei. O mais estranho aconteceu quando tiraram sangue do meu braço, e eu não senti nada. Em seguida, eles aplicaram meu sangue em uma enorme cadela negra.
Mas o que mais me apavorou foi um homem que estava possuído por algo e rugia como uma fera. Esse homem teve que passar uma noite em um quarto fechado, com aquela cadela que recebeu meu sangue. O meu pai me disse que esse ritual seria para minha proteção, e que o meu filho seria protegido por um guardião, e seria um poderoso homem. Como eu não acreditava em nada disso, eu só estava ali por causa do meu pai, e deixei para lá. Meses depois, o meu filho nasceu. E quando ele estava com 2 anos de idade, chegou em nossa casa uma mulher e um cão negro. O cão era grande e estranho, e muito assustador, que se chamava Guardião, e seria o amigo e protetor do meu filho, dizia o meu pai. O meu pai, maravilhado com aquele cão, o levou para se apresentar e brincar com o meu filho. E como que por mágica, o meu filho se apaixonou com aquele cachorro. E aonde eu levava o meu filho, aquele cachorro tinha que ir também. O meu filho sempre chorava quando estava longe do cachorro. Ele chorava e dizia que queria o guardião. Para resumir, aquele cachorro estranho era o filho da cadela que participou daquele ritual, de quando eu estava grávida e tiraram meu sangue e puseram naquele animal. O guardião atacou diversas vezes meus parentes e amigos, e durante anos eu tive que suportá-lo por causa do meu pai. Quando meu filho fez 7 anos, o meu pai estava com ele, no quarto brincando. Foi quando eu entrei e vi algo assombroso. Eu vi o meu pai caído no chão, e ao lado dele, o meu filho estava dormindo, e aquele cão em pé como um homem. Foi quando eu entrei e dei um enorme grito de terror. E foi quando meu filho se levantou e veio em minha direção. E aquele cachorro em pé, como se fosse um homem, pulou sobre o meu menino e o mordeu em seu ombro. Em seguida, ele fugiu pulando a janela, que estava aberta. Isso aconteceu em uma noite de uma sexta-feira 13. O meu pai teve um infarto fulminante e o meu filho ficou com uma enorme mordida no braço. E eu quase morri aquela noite de terror, medo e tristeza. Enfim, contei para minha mãe e mandamos que caçasse aquele cão endemoniado e o matasse, mas ele nunca foi encontrado. Semanas depois da morte do meu pai, a minha mãe e aquela senhora fizeram um ritual em nossa casa. E me falaram que aquele cão estaria ligado para sempre na minha vida e na vida do meu filho. Eu me recusei a aceitar, e com muita raiva mandei aquela mulher embora da nossa casa. Eu não mais queria saber de rituais ali. Contratei uma menina para tomar conta do meu filho. Um certo dia, eu estava na sala e mandei a babá ir até o quarto para ver o meu filho, que estava dormindo. E foi quando a babá, entrando no quarto, encontrou um enorme cachorro negro, em pé, olhando para a cama do meu filho. A babá ficou aterrorizada. Ela deu um enorme grito de terror e desmaiou. Assim que eu cheguei, eu a levantei, e ela, chorando e tremendo, me contou tudo o que havia visto. E eu acreditei nela, pois aquele cachorro estava ligado espiritualmente comigo e com meu filho. Eu fiquei com muito medo. Eu mandei que um dos empregados trouxessem aquele homem que na época teria se deitado com a cadela, naquele ritual feito em São Roque, na Bahia. Aquele homem era um feiticeiro. Eu ordenei que ele fizesse um ritual para que expulsasse aquilo que estava perseguindo eu e o meu filho, aquele cão do inferno. O ritual foi feito, e durante uma noite o feiticeiro me afirmou que 3 dias depois seria lua cheia, e que todos os meus problemas e medo acabariam, mas que eu teria que estar com o menino à meia-noite em um local deserto e levando uma oferenda e deixar no local indicado. O local foi uma grande plantação de eucaliptos que havia ali, na fazenda. Na noite marcada, a minha mãe estava com muita febre, e a deixei com a minha babá. E eu fui sozinha mesmo, com o meu filho. A noite era clara e assustadora, e chegando no local, ouvi, em meio àquelas árvores, um barulho de galhos se quebrando e folhas secas,
sendo esmagadas. Em seguida, eu vi um enorme monstro peludo com braços longos e garras enormes de pernas grandes e curvadas. Aquilo parou na minha frente e deu um grande rugido. Os seus olhos eram vermelhos e tinha uma enorme boca. Sem sombra de dúvidas, aquilo era um lobisomem. Aquele monstro era aterrorizante. Eu tinha certeza que ele iria nos matar, ali mesmo. O meu filho me agarrou e gritou: "Guardião, socorro!" E do meio do nada, aquele cão que me apavorava e vivia com meu filho surgiu e atacou aquele monstro em nossa defesa. Eram dois monstros em pé, rugindo, rolando e se atracando pelo chão. Fugimos para casa apavorados. Mandei chamar os empregados e o feiticeiro, mas não encontraram o feiticeiro naquela noite. Ao amanhecer, eu mandei que fizessem uma busca pela fazenda. E os empregados encontraram muito sangue no local aonde ocorreu o ataque. Mas quanto ao feiticeiro, aquele homem havia desaparecido e nunca mais o vimos, e nem o guardião que nos salvou. Cheguei à conclusão que o feiticeiro era aquela fera e que iria matar eu e o meu filho, se não fosse pelo guardião que nos salvou. Só fui entender isso depois de muitos anos, o porquê que aquele cão havia mordido meu filho. Quando meu filho fez 18 anos, só era eu e ele, pois a minha mãe já havia falecido há alguns anos. Como era apenas eu e meu filho, o número de empregados em nossa fazenda diminuiu. Em uma certa noite de lua cheia, eu estava em meu quarto e escutei um grande estrondo. E foi quando eu escutei também barulhos de tiros. Era um dos empregados atirando. Eu corri para o quarto do meu filho. E ao chegar, eu me deparei com um quarto totalmente destruído. As paredes e o chão de madeira estavam arranhados. E o colchão estava totalmente destruído e rasgado. Era como se ele tivesse sido cortado com navalhas. Eu pude perceber que a janela também estava totalmente destruída, então corri para fora. E ao longe eu avistei uma enorme criatura correndo. Uma criatura semelhante àquela que havia nos atacado anos atrás. Eu não deixei que atirassem mais, pois ao lado daquele lobisomem estava aquele cão que havia nos salvado e desaparecido há anos. Era o guardião, sem sombra de dúvida. Ele veio buscar o meu filho, pois aquela fera era o meu filho que de um jeito maligno foi transformado naquele monstro. Sim, o meu filho, o meu único filho, perdido para sempre, em uma forma de lobisomem.